A Web TV Santuário São Judas Tadeu passa a transmitir nesse momento Central Semana Santa. Classificação livre. Olá, meu povo! Está começando mais uma Central Semana Santa, a mística da ressurreição. Hoje, Sexta-feira Santa, com o tema, nós iremos refletir o tema Os Frutos da Cruz. Que a paz de nosso Deus esteja com vocês. Fique aqui comigo que eu já volto com o nosso convidado. Padre Júlio, então seja muito bem-vindo aqui à nossa Central Semana Santa, este ano com o tema A Mística da Ressurreição. Para nós é uma alegria ter o senhor aqui para falar um pouquinho com a gente nessa Sexta-feira Santa. Muito obrigado, Padre Saíde, a toda a equipe do Departamento de Comunicação do Santuário que prepara essa Central Semana Santa e que nos ajuda externamente a também ajudar as pessoas a bem viver esse processo da Semana Santa. E de maneira especial, o dia de hoje, a Sexta-feira Santa. Sim, e por ser uma Sexta-feira Santa, como a gente deve vivenciá-la? É um dia que a gente recorda a entrega de Jesus, então é um dia mais fúnebre? Como é? Qual é o espírito do dia que a gente celebra hoje? Em primeiro lugar, nós começamos uma semana que nós intitulamos de Santa. Santa porque olhamos para o mistério que anteriormente, lá celebrado no Advento, com o Natal, nós fizemos uma preparação para o Santo Natal e agora nós temos uma semana inteira chamada Santa, porque dentro dos dois grandes mistérios da vida cristã, que é a encarnação e a ressurreição, nós encaramos esse processo da Semana Santa como o resumo da vida de Jesus que culmina hoje na Sexta-feira Santa, onde o mistério da paixão, da morte, vai dar entrega ao processo de uma vida nova e da vida que é a ressurreição, a vida de todo cristão que deve ser a vida da alegria dos ressuscitados. E a Sexta-feira Santa nós temos muito uma ideia fúnebre porque desde o padroado e na vivência no Brasil de algumas realidades da Semana Santa, nós acabamos nos deparando com a piedade popular, onde as famílias nesse dia não varriam a casa, na religiosidade popular, não varriam a casa, viviam um tempo de fato de recolhimento, porque diz que é o dia em que Jesus morre na cruz, é o dia em que se faz o beijamento do Senhor morto, é o dia de muitos olhares voltados para a dimensão da morte. O cristão também ele precisa dar sentido à morte. Como muitas vezes nós celebramos missas de sétimo dia, celebramos momentos que a vida desta pessoa conta na nossa história, faz parte da nossa existência, e Jesus então, fazendo parte também da nossa existência como família do povo de Deus, os cristãos, então automaticamente também nós olharmos para a Sexta-feira Santa, deve o nosso coração voltar-se para a ausência. Não é uma visão fúnebre simplesmente de tristeza, mas olhar porque nesse momento a igreja faz a reflexão e nos leva a pensar. Hoje, Sexta-feira Santa, o Senhor que morre desce à mansão dos mortos. É muita coisa, né? É muita doutrina da igreja e que às vezes passa despercebido. Nessa Sexta-feira Santa, a ausência, dia que não tem missa nas igrejas, é o único dia que não se celebra sacramentos na vida da igreja, porque o autor de todos os sacramentos e da vida sacramental, da vida cristã, ele desce à mansão dos mortos, como nós professamos na fé na oração do Creio. Desceu à mansão dos mortos, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Então a visão que nós temos de Sexta-feira Santa, para nós cristãos hoje, creio que posso lhe ajudar a meditar da seguinte forma: é um dia de recolhimento, onde eu olho para o mistério do Cristo que viveu, que curou, que sorriu, que chorou, que se enfureceu no templo e que nós vemos na história do Evangelho, culmina então nesse momento em que ele leva a cabo toda a vontade de Deus que é Pai.
ele já concluiu a sua mensagem, aquilo que Deus queria que a humanidade soubesse, e na sua humanidade e divindade, ele então se encontra nesse processo conosco que nos leva a essa reflexão, que nós agora morremos com ele para uma vida antiga, por isso nós fizemos penitência quaresmal, por isso nós vivemos os 3 pilares do período quaresmal, da oração, do jejum, da esmola ou da caridade, e agora morrendo para os vícios e aprendendo a ser mais irmão, a ser mais cristão, a ser mais profundo na fé, nós então silenciamos o nosso coração nesse dia para cantarmos o Exulte e também a alegria da Páscoa e Ressurreição no sábado amanhã e no domingo de Páscoa, onde nós já vamos continuar essa Páscoa, que é o grande mistério de Deus que nos faz celebrar e alegrar e ter coragem e esperança numa vida e numa perspectiva de caminho na direção de Deus. E Padre Júlio, é porque nós acreditamos nisso, nessa essência e nisso tudo que celebramos neste dia, é que o tema de hoje diz para nós os frutos da cruz. É isso que nós hoje refletimos. Então, certos disso, qual é a importância da cruz na vida de nós cristãos? Importantíssimo, e nos dá um leque de possibilidades nós pensarmos quais são os frutos da cruz na vida do cristão. Não é um tema aleatório, um tema que nós podemos pensar, mas é um tema proposto pelo próprio Evangelho. Quando Jesus diz assim num determinado momento do Evangelho: quem quiser me seguir, tome a cruz do dia a dia, depois venha e me siga, ele não está falando apenas de nós pensarmos o sofrimento, mas pensarmos a vida, a nossa contingência, uma categoria filosófica que nos lembra que nós nós não somos Deus. Nós dependemos muito, e o maior dependente de todo o reino animal é o ser humano. Um cachorrinho, um gatinho, ele nasce, você coloca ali uma vasilhinha de leite, alguma coisa, uma comida para aquele animal, ele vai rastejando, ele encontra. Se você colocar uma mamadeira ou um leite ou alguma coisa e colocar uma criança recém-nascida, ela não é capaz de passar pelo mesmo processo. Então, nessa nossa fragilidade humana, que começa por essa questão biológica, existencial, ela passa também para essa dimensão espiritual, onde nós vamos, nesse processo, perceber que nós necessitamos de Deus. E os frutos da cruz são a força, a coragem, a fibra que nos faz, enfrentando os problemas, as dificuldades, os limites, nós somos capazes de enfrentar os problemas do dia a dia. Cristo ali não é só uma questão de autoajuda, mas é também dizer para nós que cada momento em que a cruz pesa, em que nós caímos, em que nós levantamos e não podemos deixar que nada da cruz fique para trás, assim também toda a dimensão da nossa vida, ela deve, nas quedas, nos reerguimentos, nós superarmos e continuarmos o caminho, porque estamos de passagem por esse mundo. Nós não somos moradores daqui, nós somos cidadãos do alto. E por isso, no período pascal, agora daqui a algumas semanas, nós vamos escutar aquela bela leitura de Paulo que vai nos dizer: buscai as coisas do alto e não as coisas terrenas. Por isso a cruz, um dos frutos da cruz já é nos projetar para as coisas do alto, para a eternidade. Existe correntes, pessoas que pensam contrário a isso, né? Que morreu, acabou tudo, mas para o cristão, não. Os evangelhos, tudo nos direciona para uma eternidade. A nossa existência, ela é eterna. A nossa contingência nos faz viver um processo de alguns anos de vida. Uns, diz o Salmo, chegam até 80, alguns vivem a desilusão de viver mais alguns anos, aqueles que sofrem, padecem, mas isso também faz parte da cruz, é um dos frutos da cruz. É aprender a dar significado para a dor e para o sofrimento. Não que Deus seja masoquista, longe disso, é um outro cuidado. Hoje nós temos muitas ideologias, muitas correntes, muitas interpretações, mas a que nós queremos para nós, hoje, Sexta-feira Santa,
como caminhada e frutos dessa cruz é nós olharmos para essa nossa existência, olharmos para a nossa fragilidade e pensarmos, Deus então, de forma pedagógica, vai nos ensinando a dar passos com essa nossa cruz. Ele vai nos ajudando a compreender esse grande mistério que é a nossa vida e nos ajuda a compreender que nós não estamos sozinhos. Desde a aliança quebrada no paraíso, desde a aliança das desobediências do ser humano, com a vinda dos patriarcas, dos profetas e tudo isso que compreende até chegar à cruz em sinais prefigurativos porque faziam menção ou dá para nós interpretarmos como o mistério de que Deus prepara um povo para que compreenda, para que também continue essa missão. E não é papel só meu viver os frutos da cruz, mas é também, através da catequese, da igreja e de tantas outras situações, ajudar as pessoas a compreender o sofrimento, a dor e o mistério da cruz na nossa vida. Que cada um vai encarar e vai ter a sua cruz. Eu vou ter a minha, o Senhor vai ter a do Senhor, e cada um dos nossos fiéis sabe, pelo sofrimento, pela dor, pelas coisas que já passou e que algum dia venha a passar, ele vai dar significado a isso, unindo à cruz de Cristo, a cruz que eu sou chamado a carregar. Por isso, quem vier depois de mim, tome a sua cruz, venha e me siga. Padre Júlio, ainda nesta ideia dos frutos que podemos colher da cruz, e de fato a cruz para nós é fonte de muitos frutos. E também sabemos que por mais que a cruz, a Sexta-feira Santa, hoje refletimos e celebramos esse momento em que o Senhor Deus se entrega em favor da humanidade, para nos salvar. Ela está no centro da mensagem de Cristo, faz parte de uma mensagem muito importante para nós e uma mensagem que contém muitos significados, porque é Deus morrendo por nós, mas não é o ápice da mensagem de Cristo, porque a gente sabe que o ápice está na ressurreição. Mas, por estarmos hoje na Sexta-feira Santa e refletindo esta entrega na cruz, como que nós podemos relacionar a cruz com todos os frutos que desde o domingo de Ramos estamos colhendo e também até o domingo de Páscoa? Como podemos relacionar os frutos desta semana, importante para nós, com este evento que hoje nós recordamos? Vamos começar pelo domingo de Ramos. Jesus tem que ter coragem primeiro. A coragem que o profeta Elias não teve, a não entrada de Moisés na terra prometida, mas Jesus agora desbrava. A terra prometida era a terra onde corre leite e mel, era uma prefiguração daquilo que seria entrar na Jerusalém celeste, seria entrar na vida eterna. E Moisés não entra, que é a lei. Na figura de Elias, que é a profecia, por isso lá no texto da transfiguração, Jesus dialoga com a lei e com os profetas. E agora, Jesus, que já apresentou tudo isso, ele ao entrar em Jerusalém no domingo de Ramos, domingo passado, nós tivemos a oportunidade de perceber, nós não podemos fugir da cruz. O primeiro momento, um dos frutos da cruz é que é um fruto, não sei se forçado, mas obrigatório para cada um de nós. Se não dermos significado, sentido, nós vamos encontrá-lo da mesma forma. Mas é um fruto porque é decisão, é coragem. Sim. O segundo momento, a beleza dos 3 primeiros dias que não fazem parte do tríodo pascal, mas que nos mostram que Jesus dá passos. E dá passos não na direção simplesmente do Calvário, mas de uma humanidade que vai se reconciliar. É ele que vem ao encontro, de novo, a ideia de aliança. O segundo momento, quando Jesus ele encontra com sua mãe. O terceiro momento, ele encontra com as mulheres, ele encontra com Verônica. Então, todo o processo da cruz é um processo de dar rosto, na figura de Verônica que enxuga o rosto de Jesus, Jesus olhar para nós e também dizer, nós temos um rosto, nós nos configuramos a esse rosto de Cristo. Nós carregamos a nossa cruz porque nós escolhemos dar significado às coisas da nossa vida. E
Jesus então lava os pés dos discípulos e diz para eles: se vocês querem ser mestre e tal, que sejam aqueles que sejam capazes de tomar essa cruz, de lavar os pés, de serem humildes ao ponto de, com a sua cruz do dia a dia, ser capaz de dar significado ao serviço. E na Sexta-feira Santa, de fato, coroa, fecha. Os frutos dessa cruz estão ali expressos em todos aqueles que, se não deram significado, acharam e se decepcionaram, porque aquele que nós sonhávamos que fosse o vencedor de tudo, está velado na figura da cruz aquilo que vai acontecer no sábado, à noite e no domingo, que ele vai vencer a morte. Então, dentro do período da Semana Santa, tudo volta-se e parece que chama a nossa atenção mais esse dia. Porque se você perceber, daqui um pouco mais tarde, depois aqui da encenação dessa paixão de Cristo, aqui pelo Vivarte, aqui no nosso santuário, a hora que sair a procissão, você vai ver que a preocupação não foi a solene ação litúrgica, não foi o estar nessa encenação, mas foi aquele momento, e é aquele momento de caminhar com Jesus morto. Mas não é a morte que nós pregamos. Os frutos da cruz são uma vida em plenitude. E para nós a sexta-feira continua tendo uma importância, né? Principalmente para nós deonianos, padres do coração de Jesus, porque a sexta-feira também, toda a primeira sexta-feira do mês, nós recordamos a esse coração que se abriu na cruz, né? Então, eu penso que para nós deonianos, nós também temos um fruto muito profundo colhido neste dia, que é essa fonte de misericórdia de Deus, com o coração que se abre, e a gente sabe que ali, olhando para a cruz, a gente se encontra com um oceano de misericórdia. E é o que o santuário também oferece e promove, né, com as confissões, com as eucaristias. Nós nos deparamos com o mistério da cruz, talvez hoje a intensidade, a profundidade desse dia como reflexão para nós seja a quantidade de detalhes, desde o momento da crucifixão até o momento em que descem Jesus da cruz. Seja das palavras ditas na cruz, aquelas 7 palavras: tenho sede, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ainda hoje estarás comigo no paraíso, e assim por diante. Todas essas palavras, elas vão remontar a tudo aquilo que Jesus ensinou no Evangelho e vão dar significado a uma vida posterior a esse momento da cruz. Mas 2 momentos, talvez, para nós, como comunidade, nessa sua fala, são importantes. Primeiro, os corpos não poderiam permanecer na cruz depois para a festa judaica. Então era necessário que Jesus fosse tirado da cruz. E eles pedem isso aos do Império Romano que fizeram a crucifixão, e eles tinham o costume de olhar para aqueles que estavam na cruz. E se não estivessem mortos, para que morressem mais rápido, por asfixia, por estarem dependurados, quebravam as pernas. Por isso quebraram as pernas de um e do outro que estavam do lado. Vendo que Jesus parecia estar morto, João diz que ele já estava morto, e não sabendo se ele estava morto, eles vão e transpassam o coração de Jesus com uma lança, de onde corre sangue e água para a igreja, em sinais sacramentais, o sangue e a água e o sangue. A água, símbolo do batismo, o sangue, símbolo da Eucaristia. Daí vem a espiritualidade, toda uma dimensão da vivência de uma perspectiva para a igreja inteira, que é carismática para os deonianos, para nós padres que, como congregação religiosa, prestamos serviço ao santuário aí desde a sua fundação, que é um olhar profundo para essa dimensão, para essa espiritualidade, mas que também acompanha o apostolado da oração e uma devoção universal na igreja, que é a primeira sexta-feira do mês. Não é? Essa primeira sexta-feira do mês, ela está recheada de significado, porque ela prolonga ao longo de todo o ano essa lembrança da cruz.
ela relembra também essa dimensão de nós nos oferecermos como Jesus se ofereceu na cruz. Ela nos lembra do amor infinito, ela nos lembra aquilo que São Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, ele me amou e se entregou por mim. E dentro de toda essa perspectiva, nós olhamos também com muita qualidade, e devemos olhar com muita qualidade, para a dimensão de um Jesus que se doa. Até ali na cruz, ele é capaz de derramar o sangue, a água, derramar-se em amor por toda a humanidade. Uma beleza, talvez, numa imagem para as pessoas, seja o filme A Paixão de Cristo, aquele momento em que o soldado transpassa com a lança e um vento passa, e toda aquela humanidade que está perto da cruz, aquele vento faz com que o sangue e a água perpasse aquelas pessoas. O autor é muito sábio e estudou muito para fazer, né, aquele momento e para pensar cada um dos momentos, e de fato nos mostra uma dimensão daquilo que nós somos lavados nesse sangue, nessa água, e o grande amor de Cristo por toda a humanidade. Então, esses dois momentos, sejam eles o momento do transpassar e o momento que fica para nós desse encontro e desse olhar com a cruz, ele vai perpassar e vai nos ajudar ao longo do ano todo. Muito bem. Quando nós rezamos o Santo Terço, nós contemplamos o mistério, todo o mistério da vida de Cristo. Quando nós rezamos a Via Sacra, a gente se centra, fica evidente para nós um aspecto, que é essa entrega de Jesus. Durante a Semana Santa e durante a Quaresma, a gente intensifica as nossas orações da Via Sacra. Aqui duas perguntas. A importância da gente rezar como cristãos católicos, de rezarmos a Via Sacra, mas qual o perigo da gente não ficar preso somente nesta entrega, porque a gente sabe que Cristo ressuscitou, né? Da gente sair dessa, transcender a Sexta-feira Santa e entender que o mistério de Cristo extrapola este dia. São exercícios. Lembrando que nós chegamos à Semana Santa, e a Semana Santa ela encerra os exercícios quaresmais. O que significa esses exercícios quaresmais? Significam que, primeiro, a Quaresma ela tinha no início da vivência cristã uma dimensão catecumenal, ou seja, era uma grande catequese de inserção dos cristãos ou daqueles que eram pagãos, que não eram batizados, a entrar dentro de um processo de aprendizado da vida de Cristo. Nesse aprendizado da vida de Cristo, nós temos essas pessoas que vão aprender quais foram os passos dados por Cristo. Por isso ali, 14 estações, 15ª ressurreição. Essas pessoas, para aqueles, lembrem-se da iconografia, dos vitrais, da importância das coisas, das imagens nos vitrais, nas igrejas e também na Via Sacra. Aqueles que não sabiam ler podiam contemplar em cada uma daquelas imagens e figuras, eles podiam, sem saber ler, saber o que aconteceu na vida de Cristo. Eles poderiam contemplar todo aquele mistério e entender e também vivenciar através das imagens. Por isso os exercícios quaresmais, eles vão se utilizar, ainda hoje vão continuar pelos milênios aí, a utilizar a Via Sacra nas igrejas e como exercício quaresmal, a nos ajudar a contemplar esse mistério de amor e dor de Cristo. O segundo momento é que, dentro desses exercícios quaresmais, nós precisamos entender que, sem fazê-los também, nós às vezes esvaziamos o significado desse período catecumenal, dos cristãos que já são cristãos batizados, renovarem aquela ideia da sua catequese. Como é que nós fazemos? Nós estudamos determinada situação. O senhor estudou teologia, eu estudei teologia, alguns no seu campo profissional. Se você não continuar atualizando aquilo, você vai perdendo a oportunidade de ter a referência, o foco no que você faz e naquilo para onde você caminha. E o cristão que perde a oportunidade de olhar para a Via Sacra, de olhar para o mistério de amor e dor, pode perder um pouco do sentido
desse sentido piedoso de que é a Semana Santa e que esse período nos chama a atenção para darmos um olhar mais destacado para essas figuras. Padre Júlio, a entrega de Jesus por nós foi uma entrega total. E o senhor comentou que um dos frutos é essa obediência, né? A gente aprende com Jesus a sermos também obedientes. É pela obediência que a gente não torna vã a cruz de Cristo? Ou como não tornar vã esse sacrifício? Vão, né? Esse sacrifício de Cristo por nós. É muito importante lembrar que tudo que nós fazemos na nossa vida precisa ter um significado. E que eu preciso me centrar naquilo que de fato é valioso, é precioso para o meu crescimento humano, afetivo, pessoal, em todas as dimensões do meu crescimento. A cruz de Cristo, ela vai nos ajudar a olhar para toda a dimensão do que nós vivemos no dia a dia. Sem isso, nós vamos de fato surtar com uma série de coisas. Nós vamos esbarrar numa série de situações das quais Deus nos colocou no mundo, ou nos chama a viver no mundo, um testemunho. Esse testemunho, ele pode se confundir, ele pode entrar em colapso com algumas situações tais quais com a nossa complacência, porque às vezes nós não queremos confrontar. Lembre-se de outro fato bíblico. É muito bom nós fazermos essas referências a algumas minúcias também da Sagrada Escritura. Quando Jesus pensa assim, é difícil, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não é possível, que eu enfrente. A nossa complacência nos faz pensar só, afasta de mim esse sofrimento, deixa eu fugir disso. Mas é preciso deixar que a vontade de Deus seja cumprida. E não pense, aí nós temos que tirar do nosso imaginário o imaginário infantil ou infantilizado de religião, que é muitas vezes pensar assim, não, nós temos que fazer porque Deus quer assim. Não, Deus nos deu testemunho, o maior testemunho, o único testemunho que nós temos é de Cristo. O testemunho das pessoas, que bonito, que são apresentados, são válidos, mas são a experiência daquela pessoa, não será a sua. Cada um tem um nome, foi batizado e Deus conhece. A Sagrada Escritura diz que os nomes estão todos escritos na palma da mão de Deus. Ótimo. Então, como alguém escrito nessa palma da mão de Deus aí, eu tenho uma cruz, eu tenho uma realidade a dar significado. E eu não vou poder fugir. Então, diante do sofrimento, da dor, eu vou enfrentar as complacências, eu vou enfrentar os confrontos que eu preciso ter com as pessoas. O senhor como padre, eu como padre, o esposo e a esposa, os filhos e os pais, tudo dentro de uma perspectiva do campo onde compreende a existência e a vivência de cada um. Mas que é preciso a cruz ser sempre o referencial, não só para dizer assim, não, eu tenho que tomar minha cruz, isso aí é a minha cruz. Não se vitimizar também, mas dizer assim, olha, eu dou significado a esse sofrimento, a essa dor, a esses confrontos, a essa minha complacência, a essa minha não vontade de brigar, de discutir algumas coisas, que não precisa ser simplesmente negativa. A discussão, o aprendizado, ele se dá também dentro desse processo de aceitação e de maturidade, em que nós confrontamos e olhamos assim como Cristo olhou para a cruz. Pai, se não é possível afastar de mim, então eu vou enfrentar, porque tu estás comigo, eu estou contigo, o Pai está em mim e eu no Pai. Ele já ensinou isso lá atrás no Evangelho. E agora ele se reveste dessa força divina para ajudar a humanidade. Literalmente. A humanidade dele gritou, mas a divindade superou. Então, onde vem a fraqueza humana, entra a graça divina. Aonde vem o pecado humano, entra a misericórdia. Miserere cordis. Miserere, miséria. Cordis, coração. Onde está a miséria humana, entra o cordis, o coração de Deus, que preenche isso. E isso faz e revela um mistério tão grande, a junção dessa miséria e do coração de Deus gera uma explosão tão grande que culmina até o segundo domingo da Páscoa.
o Domingo da Misericórdia, que entra dentro da vida humana, não só nessas festividades ou no Domingo da Misericórdia, mas todos os momentos em que eu vivo a confissão, em que eu vivo os sinais de que eu aprendi a perdoar, dou perdão, e nas minhas misérias, na minha fraqueza humana, de novo, não só em Cristo, mas como filhos de Deus, Ele nos reveste dessa misericórdia e dessa bondade e faz-nos viver esse processo aí de profundidade. Acho belíssimo essas figuras, essas imagens que devem povoar o nosso imaginário cristão e de seguidores de Cristo. Padre Júlio, não há como fugirmos da cruz. Se a gente quer seguir a Cristo, é preciso que a gente abrace e o siga. E eu entendo que abraçar a cruz é abraçar o projeto de Deus. Por certo, a cruz, objetivamente, não precisaria estar no plano de Deus para que Ele nos salvasse. Mas porque Ele quis ser fiel à mensagem, ao anúncio que Ele nos trouxe, então se a consequência era essa, Ele foi até o fim. Para que as pessoas entendessem que a mensagem dele tinha esse poder, né? Era uma mensagem que nos traria vida. Então, se eles fugissem, as pessoas poderiam... então aquilo não era... A mensagem não tinha o seu poder, não era uma mensagem que realmente ele acreditasse que fosse verdadeira. Então ele disse, se é preciso eu sofrer tudo isso, eu vou sofrer porque eu acredito no que estou anunciando. Então vou ser morto porque as pessoas não querem ouvir, mas seguirei até o fim. Então, transcender esse sentido que a cruz é somente sofrimento, mas é também plano de Deus. No caminho, Jesus deu alguns passos, carregando a sua cruz sozinho. Em alguns outros momentos, ele teve a ajuda de Cirineu. Então, entendendo isso como um plano de Deus que a gente abraça, sofrendo as consequências que deveremos sofrer, como nós podemos carregar essa cruz? Nos passos que temos que dar sozinho, e também como auxiliar as pessoas ou como também reconhecer que em alguns momentos a gente também precisa que alguém nos ajude a caminhar. A sua pergunta se resume em dizer assim: nós nunca podemos interpretar a caminhada cristã e a nossa vida apenas pelo prisma de que nós precisamos sofrer para ser um bom cristão. Que o sofrimento o cristão, ele vive essa perspectiva. Aí, voltando à contingência, aquela categoria filosófica, o nosso nascer, viver e morrer vai passar por processos de paixão, ou seja, de lapidar, de sermos de fato laminados ou feitos à medida em que a vida vai nos fazendo caminhar por ela. E é importante lembrar, e principalmente, guardem isso desta Sexta-feira Santa e dessa questão da cruz. Até agora nós falamos e dá significado à dor e o sofrimento. Agora, saindo da dor e do sofrimento e olhando para a cruz como símbolo da nossa vivência cristã, a cruz não é só símbolo do sofrimento. A cruz é símbolo da nossa existência. Da nossa alegria, da nossa tristeza, na saúde, na doença, assim como no matrimônio. E essa dimensão da cruz, dar significado a ela, porque a cruz entra na história naquele momento, no momento de Cristo. Mas hoje, talvez a nossa cruz seja outras situações, não seja um madeiro, um peso de madeira, um lugar de crucifixão. Ele dá significado, ele remonta e mostra-nos uma figura, uma imagem. Mas agora, existem outras situações na nossa vida. Existem outras situações. O cristão não precisa ser alguém que se contempla somente dentro do mistério de cruz. Porque a cruz não é o momento de parar. E aí, mais uma vez, me faz voltar à memória a grande quantidade de cristãos só da Sexta-feira Santa. Aquele grande grupo que, beleza, ótimo, Deus seja louvado, de várias formas e de várias formas e jeitos, Deus chama as pessoas a estar com Ele. Que seja nessa Sexta-feira Santa, mas que você não só morra com o Cristo e viva a cruz, mas que você também ultrapasse isso, é a ressurreição. A cruz, ela deve ser para você, dentro do seu sofrimento e dos significados da sua vida, uma projeção para a ressurreição.
por isso, falar aqui de cruz não é falar de cruz que vai ser um permanente estado de sofrimento, de dor que o cristão precisa fazer. Ou tudo na nossa vida, por ser cristão, será só cruz. Não, a maior parte do período da vida do cristão é para ser ressurreição. Uhum. Então, não são só tristezas. O dar significado à cruz significa, na minha dor, no meu sofrimento, eu consigo unir-me à cruz de Cristo, dando significado ao sofrimento dele. Eu completo, não que precise completar, mas eu completo da cruz de Cristo aquilo que hoje na minha história eu preciso caminhar com ele. Eu vou ser sirineu. Então não vai ser só o Cristo que vai pagar pelos meus pecados, como ele se fez pecado para pagar o pecado, como ele se faz vítima, como ele se faz também como Deus, o sinal para romper tudo isso que é forma de morte. Mas eu também vou completar com o meu esforço, com a minha compreensão, isso que a cruz de Cristo, nela falta e nela também é preciso. Cristo poderia ter morrido de outras formas. Mas naquele momento, e um dos julgamentos, segundo os historiadores, um dos julgamentos mais injustos daquele período é o de Jesus. Porque o Império Romano, ao fazer o julgamento de qualquer cidadão, seja ele romano ou não, levava 7 dias. Mas os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os próprios contemporâneos de Jesus, o que eles fazem? É muito interessante nós lembrarmos e falarmos isso. Eles criam situações, sabiam que existia o chamado induto, que era liberar alguém que estava preso por ocasião da Páscoa dos judeus, porque os romanos faziam bem a política, a lei, e eles iam soltar alguém por ocasião da Páscoa dos judeus. E o imperador então ia liberar alguém. Para eles não importava se era ladrão ou quem era. O desejo e o mal presente no mundo muitas vezes faz nos pensar que a vida é só cruz. E não é. Porque nós vamos superar. Uhum. Deus nos deu graças para superar isso. Então não vai ser só cruz. Por isso, o Cristo se faz alguém que abraça a cruz. E quando eles fazem isso, eles num dia e numa noite eles conseguem condenar Jesus, que era para ser julgado durante 7 dias. Por isso também alguns autores vão falar, por isso Pilatos foi e lavou as mãos. Olha, vocês querem tão rápido, eu não vou ser culpado do sangue desse cidadão, desse homem. Então, eu vou lavar as minhas mãos, porque para mim o processo era de 7 dias, eu teria que ver, averiguar. Por isso ele o interroga. Mas, cuidado, essa maldade presente no mundo ainda continua hoje. Por isso, muitas vezes nós vitimamos, nós colocamos algumas situações, nós queremos justificar algumas coisas e nós acabamos olhando aí quando a coisa aperta, quando as coisas são difíceis para nós, o que nós fazemos? Ah, meu Deus, é a minha cruz do dia a dia. Então eu olho para a cruz como sempre sinal de condenação, mas a cruz não é só sinal de condenação. Ela é a árvore da vida, a árvore de onde saiu o homem velho que pecou, agora no homem novo, na cruz, nos vêm os frutos da redenção, frutos bons, adocicados, que nos fazem viver. Então não é para ser apenas sofrimento, não. Pelo amor de Deus, não me coloque no lugar errado a cruz de Cristo. Coloque ela como projeção para a alegria, para a vida em plenitude. Nós vamos passar. Faz parte da nossa história, mas a nossa projeção é ressurreição, é vida, nunca sinais de morte. E o que o senhor fala é muito interessante, é muito importante que a gente entenda, porque Jesus chegou no momento, e o senhor comentou, que ele pediu para que esse cálice fosse afastado. Então ele não queria o sofrimento pelo sofrimento. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então, quando o sofrimento ele não pode ser evitado, a gente precisa enfrentá-lo com coragem. Foi o que Jesus fez. Se não tem outro caminho, então aceito livremente esta cruz, esse caminho, essa via sacra, eu aceito. Mas tem muitos outros sofrimentos que a gente pode evitar. E aí, porque a gente não evita, a gente fica dizendo, essa é minha cruz. Mas a gente pode
pelo nosso comprometimento, pela nossa obediência e fidelidade, pela nossa conversão, a gente fazer com que esses sofrimentos afastem-se de nós. Então, a cruz ela só tem atinge a sua plenitude quando o sofrimento ele é irrenunciável. Não tem como eu fazer outra coisa. Então, eu aceito. Agora, diante de sofrimentos que a gente pode transformar, a gente precisa transformá-los. Temos duas vertentes aí. A primeira delas, hoje. Quem nós conseguimos olhar que entende o sofrimento ou que quer encarar o sofrimento? Ninguém. Você não encontra, a não ser alguém pedindo uma ajuda, alguma coisa, nas redes sociais, nas mídias, falando de sofrimento. Todo mundo pode estar destruído humanamente, afetivamente, mas posta uma foto sorrindo, posta uma foto num lugar bonito. Sempre nós não queremos enfrentar de forma nenhuma sofrimento. Onde é que está a razão de Deus permitir o sofrimento na nossa vida? Talvez essa seja também uma pergunta que nós deveríamos nos fazer. Deus permite a dor e o sofrimento para que haja crescimento. E aqui cuidado para não misturar masoquismo e tal. Não é masoquismo. Quando você consegue superar alguma coisa que você errou, porque às vezes tem sofrimentos que são da nossa natureza e tem sofrimentos que na humanidade, na nossa existência, virão até nós. Então, dar significado a isso é nós olharmos assim, a minha vida não é só aquele sorriso das redes sociais. A minha vida não é só aquela alegria que o poder me proporciona. Mas eu estar plenamente satisfeito como ser humano, plenamente consciente de um caminho que eu faço, que aí entra a dimensão religiosa nesse caminho que eu faço. Quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Então, dentro desse processo, até para você pensar isso, você às vezes vai sofrer para conseguir entender. Ainda não alcancei tal condição, mas quero caminhar. Então, a dimensão aí presente nessas duas esferas, essa esfera da dor e do sofrimento, ela passa também para nos fazer pessoas de mais fibra. As pessoas que sofrem muito, elas também aprendem, quando nós olhamos assim situações de superação, e já a própria palavra, né, superação, você vê assim que essas pessoas, elas foram capazes de ultrapassar o sofrimento, de pegar uma coisa bruta, um carvão bruto e transformá-lo num diamante. Ela faz brilhar aquela história para quem enxerga o que ela fez com aquilo. Ela não jogou fora. E marca registrada do nosso tempo é não querer enfrentar o sofrimento. Por isso, na rede social, alguém não pule esse vídeo do sofrimento, da dor, mas nós pulamos, nós não queremos enfrentar. É claro, é a dor do outro. Às vezes ela também é explorada. Mas quando nós entendemos as histórias de superação, as histórias que passam da dor, do sofrimento para uma dimensão de vitória e de vencimento, nós estamos intimamente ligados aos frutos da cruz. Nós estamos intimamente ligados à superação e à fibra que o ser humano ele edifica dentro de si, na capacidade de vencer também as dores e os sofrimentos do dia a dia. Porém, o segundo momento é de fato esse encontro de alguém que nos dá um exemplo. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Não sendo capaz, eu sou obrigado a enfrentar. E muitas vezes eu, você e tantos, nós teremos que dizer, Pai, não dá para afastar esse cálice, então deixa que eu enfrente essa dor, esse sofrimento. Isso vai se dar na doença, na morte, nas coisas que não são explicadas para nós, que não tem explicação, às vezes até de forma natural, mas que nós vamos conseguir dar significados nela a partir de uma inteligência da nossa razão. O homem ele é capaz de Deus, ele é capaz de entender esse mistério e desses mistérios ao longo da vida que vão se desvelando. Hoje você encontra uma dor, um sofrimento. Amanhã você encontra um especialista para quem está doente.
Amanhã você encontra a cura para uma doença. Amanhã você encontra a superação. Amanhã você diz: olha, sofri até agora, mas daqui em diante eu quero em Deus, ou com a graça de Deus, e pedindo a Ele, mudar de vida. Eu vou ser protagonista da minha história com a graça de Deus. Na cruz, Cristo atende, escuta o pedido do ladrão, do bom ladrão, que a gente costuma dizer. E ele diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Esta promessa é também para nós? Essa promessa de Cristo na cruz é para toda a humanidade. Ela revela, talvez, uma figura que vem à minha memória, do penitente que vai até o confessionário e percebe-se: olha, o Cristo não viveu em nada o pecado, o pecador sou eu. Atribui o nome de Dimas para esse bom ladrão, né? O outro insulta Jesus e São Dimas, ele diz para Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que falam. Jesus diz, e ele diz: Dimas é que vai dizer, né? Nós somos culpados, porque ele assume naquela hora os pecados. É a contrição. A atrição é ele ter a coragem de, na frente de tanta gente que via, ele confessar que ele de fato era ladrão, que ele errou. Mas eu acredito em Jesus. Ele dá a dica completa de um sacramento da confissão. Porque ele vai dizer assim, isso é forma sacramental também de nós interpretarmos o sacramento. Olha, Jesus, eu sei que ele pode mudar a minha vida, eu sei que ele pode me reconciliar e eu posso entrar no reino dos céus com ele. Então Jesus diz para ele, uma das 7 palavras: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Na figura desse bom ladrão está a figura de cada um de nós que procura reconciliação. Um dos sinais, uma das figuras que nós podemos usar. Então, nesse momento, nós percebemos assim, esses grandes detalhes da figura, da presença e também da bondade de Deus, que não se cansa, e não são os eventos humanos no meio de imagine toda essa cena, alguém pregado na cruz, as pessoas conversando, falando, era para todo mundo estar agoniado, desesperado, sem a capacidade. Quantas pessoas não entendem o sofrimento, quando começa a sofrer, começa a xingar, não convive com ninguém, não quero perto, sai de mim, ou silenciam, não são capazes mais de dizer palavra nenhuma. Ali Deus continua dialogando com o ser humano dentro do sofrimento. E ainda diz, quando você é capaz de entender o sofrimento, quando você é capaz de entender a sua história e de saber que muitas vezes o sofrimento, ele não vem só porque existe no mundo, mas algumas situações nós buscamos. E o homem reconhece naquela hora, nós buscamos, nós fomos ladrões. Na questão moral, ele roubou, será porque não tinha oportunidades, não tinha o que comer, ou porque criou um vício. E naquele momento ele se arrepende do vício e pede a Deus perdão, porque reconhece na pessoa de Jesus, naquele momento, até o último momento, a dimensão da redenção e do perdão daqueles pecados. Como doutrinalmente também nós entendemos que até o último suspiro do ser humano há a oportunidade da conversão e de que ele peça perdão e possa entrar no reino dos céus com o Senhor. E é o que cada um de nós espera, um dia poder entrar no reino de Deus. Muitos outros morriam crucificados e morreram antes de Jesus, mas em determinado momento da história essa cruz se tornou para nós um símbolo, não por ela só, mas por quem estava nela, né? Por tudo que ele tinha feito na sua vida, né? Desde a encarnação que ele representa para nós. Então, por que não nos afastarmos desse amor? Porque ela se tornou um símbolo por causa do amor ali doado. Por que não nos afastar? E se tiver alguém nos escutando que às vezes quer desanimar, olhando para a cruz ou olhando para aquele que está ali pregado, por que não nos afastarmos dele? Em primeiro lugar, preste atenção.
os seguidores não eram chamados cristãos ainda, os seguidores do caminho do Nazareno, do caminho de Jesus, eles, como tinha perseguição romana, Jesus tinha sido crucificado, para dizer que nós somos do mesmo grupo daquele que foi crucificado, eles desenhavam ou um peixe ou uma cruz, riscavam no chão quando estavam conversando com alguém, simbolizando que eles eram seguidores daquele que estava na cruz. Então, na nossa vida também, no nosso dia a dia, nós contamos com esses sinais. E a cruz, então, desde aquele pequeno e simbólico sinal ali para dizer eu sou cristão, depois com a aceitação da igreja, a igreja sendo colocada dentro do Império Romano e progredindo até chegar aos confins do mundo. Hoje ainda não chegou aos confins do mundo, né? Ainda temos lugares que o Cristo ainda não é conhecido ou não é tido como Deus. Mas nesse processo, esse povo vai carregando o símbolo que mostrou o grande amor de Deus por nós, a cruz. Por isso todas as igrejas são ornadas com uma cruz, para dizer, nós contemplamos esse grande mistério do Cristo que morre, que está lá na parede, nos altares, simbolizando quem nós somos e quem nós seguimos, mas está aqui no ressuscitado, no pão e no vinho, nas figuras sacramentais, a nossa vida. Então nós olhamos para a cruz, lembrem-se, Números, no livro dos Números, aqueles que eram mordidos pelas cobras, eram envenenados e estavam morrendo, e Deus pede então que seja feita uma serpente abrasadora. Jesus falou lá no quarto domingo do período quaresmal que o Filho de Deus precisaria ser levantado na cruz. Ele fala para Nicodemos, dando significado àquela figura lá do Antigo Testamento, lá do começo da história, que não é mais aquela serpente de bronze, mas é ele que liberta o ser humano de todo mal e de todo veneno presente no mundo. Então, para os cristãos, essa cruz ao longo da história do cristianismo, a partir do momento da crucificação até o presente momento da nossa história, essa cruz vai se preenchendo de significados para a nossa vida, para a nossa história. E lembrando que, de São Paulo também, que para os judeus era um escândalo e para os pagãos era algo loucura. Nós olharmos para a figura da cruz. E por que essa rejeição da cruz? Porque era a condenação pior que existia. Porque os crucificados não eram crucificados. É claro que com o passar do tempo, alguns comentaristas dizem, né? Jesus é despido de suas vestes e pregado na cruz. Os crucificados eram crucificados e eram também ridicularizados sendo pregados na cruz nus. Eles ficavam na cruz, perdoem a expressão e a imagem que eu vou passar para vocês, eles apodreciam e caíam da cruz apodrecendo. Não eram tirados da cruz. Jesus é tirado da cruz porque é judeu e vinha a festa da Páscoa e eles não queriam que os corpos ficassem ali para aquele momento. Era preciso, e os judeus enterravam as pessoas com um manto, com ervas, com essências e tal, e naquele momento então eles pedem que Jesus tenha essa dignidade para o grupo que o seguia, para esse grupo do caminho. Então eles tiram Jesus da cruz, mas a cruz era algo horrível para qualquer família, para qualquer pessoa. Com certeza Nossa Senhora, a dor do seu coração, a Senhora das Dores, padece com uma dor enorme no coração de pensar que o filho dela poderia permanecer ali até, e alguns outros escritores ainda falam coisas mais feias ainda, que os abutres já comiam eles ali na cruz, e o que caía no chão, os cães, os lobos, iam ali, os animais iam e comiam. Então era um escândalo. Falar de cruz era escândalo para os judeus e era um escândalo, era loucura para os pagãos. Então, para nós cristãos,
ela tem um outro significado. Até nisso, Cristo muda a história da cruz. Não só para naquele momento, mas na história própria da humanidade. Padre Júlio, a gente já está chegando ao fim dessa nossa reflexão, hoje na Sexta-feira Santa. Então, só para a gente finalizar, uma pequena mensagem para todos que estão nos ouvindo neste dia da Sexta-feira Santa, em que nos recordamos da cruz, mas do amor de Cristo, ali evidenciado nessa cruz. Que mensagem que a gente pode deixar para finalizar essa nossa reflexão? A minha mensagem para vocês, para os nossos devotos, para quem, aonde chegar essa nossa mensagem, esses nossos vídeos, essa nossa Central Semana Santa, é de que você viva de fato hoje a Semana Santa como um recolhimento, não fúnebre, mas um recolhimento de fato, gastar o seu entendimento. O que significa a morte? Os meus que já morreram. O que significa para mim a morte do Cristo? O que significa a ausência? Se eu não tivesse onde recorrer, onde pegar, onde ter algo palpável para minha fé, onde dar significado à dor e ao sofrimento, como que eu faria? Então esse dia ele é de recolhimento nesse sentido, de nós olharmos para dentro de nós. O que eu fiz desde quarta-feira de cinzas até hoje? Quais foram as superações naquelas penitências que eu fiz, naquilo que só eu preciso saber, eu e Deus, que sabe de todas as coisas? O que eu vivi até aqui? O que eu experimentei desse período quaresmal? Talvez muito pouca coisa, mas dessas poucas coisas, ou dessas muitas coisas vividas, o que hoje morre em mim para nascer uma vida nova? Talvez hoje para você que vive luto, ou que vive luto não só de 7, 30, 1 ano, mas de muitos anos, você consiga dar significado na sua vida, na sua história, para as grandes perdas que você teve. Para algumas coisas que morreram para você, que morreram em você e que você precisa dar vida nova, segmento, continuidade na vida, porque Deus espera assim de nós. Quem morreu, e o Cristo não morreu para decepcionar a mãe dele. Cristo não morreu para decepcionar o Pai. Cristo não morreu para decepcionar a humanidade, que naquele momento, alguns momentos, sentiram-se decepcionados, porque parece que um projeto de vida, uma ideologia morreu. Mas Cristo não veio pregar ideologias. Ele veio pregar uma vida em plenitude. E nessa vida em plenitude, então hoje ele nos convida a vencer todas as ausências, dores, sofrimentos, sinais de morte, ideia fúnebre do dia de hoje, mas reflexão, aprofundamento, espiritualidade, um espírito que entra dentro da atualidade da vida para nos trazer de novo para uma vida bem mais compreendida dentro do processo do qual ele vem para nos mostrar que nós somos capazes, porque ele, assumindo a nossa humanidade, ele diz para nós, é possível sim nós superarmos muita coisa da dor e do sofrimento. Por isso eu passei na cruz. A nossa Central Semana Santa está sendo muito rica. Cada dia um conhecimento novo, a gente aprofunda o mistério de Cristo para que a gente consiga vivenciar bem. Padre Júlio hoje falou para nós sobre os frutos da cruz, e que bela reflexão a gente pôde fazer aqui neste dia. Eu quero falar para vocês agora sobre os nossos produtos oficiais. Aqui no santuário nós temos uma loja e o santuário também produz alguns produtos oficiais do Santuário São Judas Tadeu. E quero mostrar para vocês, começando aqui com este imã de geladeira muito bonito, que faz referência ao nosso santuário, à igreja antiga. Então você pode adquirir esse produto lá na nossa loja. Temos também chaveiros, olha que gracinha esse daqui do São Judinhas. Temos ele na cor azul e verde, olha que bonitinho. Para as crianças, para colocar nas mochilas, até mesmo os adultos jovens, eu tenho um desse. Então você pode também adquirir isso na loja que fica ali ao lado da secretaria. Esse outro chaveiro, olha que bonito. Temos também outras cores, você pode conferir todos esses produtos na nossa loja, Loja São Judas. Olha esses cards.
Aqui tem um kit com 5 cards, mostrando São Judas com a nossa igreja. Você pode ficar com um para você. Atrás tem a oração de São Judas para você ter junto na sua carteira, na sua bolsa. E em todos os momentos em que se recordarem, que sentir que precisa, fazer a oração pedindo que São Judas interceda por você. Você pode também distribuir, dar de presente a quem precisa. Isso aqui também você encontra na nossa loja. E temos também essa caneta aqui também como produto oficial do santuário. Esses e outros produtos, vindo aqui no santuário, você pode adquiri-los. Mas se você não tem condição de vir até aqui, você pode entrar no site, que eles estão colocando aqui, ó, o site da loja, e você pode adquirir esses produtos pela internet, tá bom? Mas para nós será uma alegria ter vocês aqui neste santuário, não só na Semana Santa, mas vocês sabem que todo 28 de cada mês, esse santuário aqui recorda, é um dia votivo dedicado a São Judas Tadeu. Durante todos os dias também da semana, sempre que você vier aqui, as nossas portas estarão abertas. Missas, temos 6 missas diárias, aos domingos 8 missas, confissão todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 20, finais de semana e feriado, das 8 às 18. Então, vindo aqui, encontrará esse santuário de portas abertas. É um espaço, é uma casa de devoção, uma casa de misericórdia. Aqui é um lugar de se encontrar com Deus. Então, querendo conhecer nosso santuário, para nós será uma alegria te encontrar e te receber aqui. Mais uma vez, muito obrigado porque vocês nos acompanham nessa Central Semana Santa, que começamos lá no Domingo de Ramos. Fomos evoluindo em cada reflexão. Hoje, sexta-feira, teremos ainda amanhã, Sábado Santo e o Domingo da Ressurreição. Então, nós esperamos por você. Vou voltar aqui com o Padre Júlio para que ele encerre esse nosso momento com uma oração. Padre Júlio, muito obrigado por ter aceitado vir aqui, refletir com a gente neste dia, na Sexta-feira Santa, na Central Semana Santa Mística da Ressurreição. Eu não posso esquecer, lembre-se que hoje às 15 horas teremos a ação litúrgica aqui no santuário, seguida com a encenação da Paixão de Cristo. Quem está promovendo essa encenação é o grupo de arques, o Vivarte, e depois a procissão com o Senhor Morto. Toda a programação do que teremos ainda neste restinho da Semana Santa você encontra no nosso site, ou também pode ligar aqui na nossa secretaria para se informar, tá bom? Essa foi a nossa Central Semana Santa, este ano com o tema Mística da Ressurreição, neste dia em que nos recordamos da Paixão de Cristo. Padre Júlio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Como é um dia que nós não celebramos sacramentos, também não é um dia que não há bênção, vamos então encerrar esse momento com uma oração. O senhor pode rezar conosco? Nós queremos então, nesta oração final, pedir ao Senhor que dê entendimento, sabedoria, as capacidades à luz do seu Espírito, que mesmo nesse momento em que não há os sacramentos, mas o Espírito de Deus continua a iluminar e a coordenar as nossas vidas, até mesmo essa nossa reflexão sobre este dia da Sexta-feira Santa. Que nós, ao experimentarmos esse dia em que nós olhamos para a dor, para o sofrimento, mas também pensando em projetar a nossa vida para uma vida em plenitude, que o Senhor nos conceda a graça de compreender todas as dores e sofrimentos da nossa vida, todas as perdas, a superar tudo aquilo que a dor e o sofrimento trouxe, que a cruz que nós carregamos, que ela seja suavizada, que o Senhor, que é bom pastor, que é aquele que nos conduz e que é também aquele que nos prometeu: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso da cruz, e eu vos darei descanso. Que o Senhor conceda, neste dia em que Ele morre na cruz, o descanso eterno a todos os nossos entes queridos já falecidos. Que Ele nos conceda também a compreensão do mistério da morte, que não é uma morte para o sofrimento, mas para a alegria da ressurreição e para a vida plena em Deus. E que nos conceda, com esta graça, a graça de termos o nosso coração preenchido de uma santa e grande alegria através da sua ressurreição. Amém. Amém. Até mais, gente. Esperamos vocês amanhã. E foi muito bom ter você aqui com a gente até esse momento. Fica com Deus. Tchau, tchau.